Olá, estudante! Seja muito bem-vindo à disciplina de Biossegurança e Bioética. Eu sou o professor Gustavo Pisano e serei o seu professor formador nessa disciplina. Junto com as autoras do material didático, esperamos proporcionar a você uma experiência significativa e que traga a você os conhecimentos e as bases necessárias acerca desta ciência de biossegurança e a sua relação com a bioética. E para que a gente possa começar essa nossa trajetória de compreensão sobre o porquê da relevância da biossegurança e da bioética em cursos de saúde, iremos olhar para esse ambiente que nos cerca. Vejamos, você, ao fim da sua trajetória acadêmica, estará imerso em ambientes como esse, onde precisará adotar todas as regras normativas e colocar em prática o conhecimento consolidado ao longo da sua graduação para que possa, de fato, executar as suas atividades profissionais sem estar exposto a riscos, atendendo aos pressupostos da ética profissional, realizando aquilo que compete à sua profissão. Por isso faz muito sentido que um profissional da saúde tenha contato com os princípios básicos de biossegurança e bioética para que possa desenvolver uma avaliação crítica daquilo que o cerca, para que possa conhecer os riscos associados à sua presença e à execução de determinada atividade laboral. Fazendo isso, você se coloca em uma posição de um profissional competente, capaz de realizar as suas atividades, estando em conformidade com padrões legislativos, com aquilo que promove a sua segurança e também de seu paciente, da população e do meio ambiente. E para que a gente possa começar essa nossa trajetória de compreensão sobre os conteúdos desta disciplina, em nossa primeira unidade do material didático, intitulada Biossegurança aplicada aos serviços da saúde, iremos atender alguns tópicos específicos nessa nossa experiência para que a gente possa consolidar os seus conhecimentos acerca destes conteúdos. Os primeiros tópicos aqui abordados e que farão referência a este ambiente são intitulados Introdução à Biossegurança e Boas Práticas em Biossegurança. E vejamos o porquê de estudar uma introdução à biossegurança e boas práticas acerca destes fenômenos que são relacionados à biossegurança, sobretudo na contemporaneidade, na atualidade. Vivemos em função da pandemia uma nova realidade que colocou em xeque toda a nossa forma de se articular, relacionar, executar nossas atividades laborais e com os serviços de saúde, com o atendimento dos profissionais de saúde, isso também não foi diferente. Houve ali um grande gargalo e uma mudança de chave. E se pararmos para analisar a fundo, as medidas adotadas de distanciamento e isolamento social tratam-se, na verdade, de medidas de biossegurança, que têm por finalidade promover uma diminuição no contágio de doenças infecto-contagiosas ou no caso da propagação do vírus, do novo coronavírus ou Covid-19. Então, se formos avaliar toda a nossa relação em um atendimento à saúde ou a nossa própria atuação dentro de ambientes profissionais destinados ao atendimento e à prestação de serviços em saúde, destina-se à adequação de normas em biossegurança. Portanto, conhecer boas práticas, conhecer fundamentos que estejam relacionados à postura adequada em local de trabalho, manuseio de equipamentos como esses que estão aqui ao nosso redor, para a realização das atividades, a adoção de uma postura e uma conduta adequada dentro destes ambientes profissionais faz com que haja uma garantia da qualidade do serviço prestado dentro deste universo de serviços em saúde. Portanto, essa disciplina não poderia ser mais relevante dentro daquilo que se espera para a formação e capacitação de um profissional da área da saúde. Em relação à bioética, essa disciplina também se faz relevante junto a este universo, dentro dessa esfera em que bioética e biossegurança promovem uma intersecção, onde ao centro dessa intersecção está alocado o profissional de saúde. Claro, precisamos compreender que a bioética ela também está relacionada à ética profissional, à conduta deste profissional, em específico na realização das atividades profissionais que a ele competem. Então, precisamos considerar o quanto a bioética também se relaciona com a biossegurança. Os preceitos da ética se farão presentes na adoção de medidas para a realização das atividades de biossegurança, sejam elas em seus contextos mais
simples, aplicado à seguridade do trabalhador, à seguridade do meio ambiente, à segurança da saúde da população, por exemplo, ou ainda relacionados ao desenvolvimento de organismos geneticamente modificados e à manipulação da material genético de organismos com finalidades que possam promover algum tipo de benefício à população humana. E para que a gente possa dar cabo desses nossos tópicos específicos dessa nossa primeira aula, teremos alguns objetivos específicos, sendo eles conceituar biossegurança e conhecer os seus campos de atuação, bem como compreender as boas práticas laboratoriais voltadas aos serviços de saúde. Quando a gente pensa em conceituar biossegurança, a gente parte de uma compreensão mais totalitária para que a gente possa relacionar as aplicabilidades deste conceito na identificação ou no reconhecimento de práticas que sejam significativas dentro do contexto do atendimento em saúde. Quando a gente fala de boas práticas, neste nosso contexto introdutório, não estamos falando sobre o reconhecimento de práticas que foram positivas, mas sim estamos falando sobre a adoção de práticas recomendáveis, boas práticas, ou seja, determinar e orientar os colaboradores e profissionais deste segmento de atuação a adoção de medidas que farão com que os processos ou atendimentos ou práticas ali realizados em ambientes como esse sejam de fato efetivos, sejam seguros e possam levar à promoção da saúde e à melhoria da qualidade de vida dos pacientes e de toda a população. Para que a gente compreenda e conceitue, atendendo a esse nosso primeiro objetivo, que é conceituar a biossegurança, precisamos compreender que ela está ao centro de várias ações ou de várias vertentes ou de várias variáveis que irão possibilitar que ela se desdobre, alcançando a prática laboral dos trabalhadores. Então, como podemos observar, a biossegurança compreende o conjunto de ações, metodologias, procedimentos, equipamentos, dispositivos e técnicas que são voltadas à diminuição dos riscos observados dentro dos ambientes laborais, ou ainda todos esses componentes voltados à diminuição dos riscos associados ao desenvolvimento de pesquisa, ao desenvolvimento de atividades laborais, ao desenvolvimento de práticas profissionais em saúde, para que haja uma diminuição desse risco observado e que é inerente à atividade. De uma forma geral, a biossegurança se propõe a compreender todas essas ações, todos esses procedimentos, todas essas técnicas, metodologias que sejam relacionadas à atividade laboral ou atividade de pesquisa, de ensino em saúde, contribuindo então com a garantia da qualidade de vida da população e também com a preservação do ambiente, do meio ambiente e dos recursos naturais. Mas precisamos compreender também que dentro dessa complexa ciência e dentro deste complexo universo ao qual se refere a biossegurança, estão presentes e se fazem válidos duas grandes vertentes. A primeira é a biossegurança, que relaciona-se com todos esses procedimentos que estão aqui abordados, que estão aqui elencados, visando a seguridade laboral do paciente, do meio ambiente e da saúde da população. Entretanto, existe uma vertente da biossegurança que direciona-se a promover regras, normas e para compreender dentro deste grande universo dessa ciência as ações relacionadas à manipulação do material genético e do desenvolvimento de organismos geneticamente modificados, para que possa dar cabo de todos os frutos ou de todos os possíveis avanços científicos que são relacionados ao advento da engenharia genética, ao advento da biotecnologia, ao advento dessas ciências que deram suporte para o avanço científico, para a promoção da melhoria da qualidade de vida da população, para o atendimento de demandas sociais e populacionais emergenciais e para o desenvolvimento de novos produtos que sejam de interesse de toda a população humana para benefício em sua utilização. E para que a gente possa compreender como a biossegurança se consolidou, veremos agora uma timeline com alguns pontos importantes e que nos trazem informações específicas sobre o advento e a consolidação da biossegurança. O surgimento do conceito de biossegurança é primeiro observado no ano de 1970, em função
do desenvolvimento também da biotecnologia e do avanço da engenharia genética, sendo este ano responsável pela manipulação do primeiro material genético para inserção em micro-organismos, para a produção e expressão gênica de substâncias de interesse humano. Então, a partir do ano de 1970, houve um interesse científico e houve uma volta e uma destinação da atenção da comunidade científica para com as regras e os perigos associados à manipulação do material genético, por exemplo. Claro que precisamos considerar que todo avanço científico que é promovido e observado, ele relaciona-se com protocolos de segurança, adoção de metodologias que sejam efetivas, possam ser replicadas e que, sobretudo, preservem e estejam direcionadas à manutenção da qualidade de vida da população. Em outras palavras, para que esses procedimentos sejam seguros. E a partir de 1970, então, a gente tem todo o olhar da sociedade, da comunidade científica para os perigos que podem ser gerados em função da manipulação desse material genético, da manipulação de DNA exógeno e da inserção deste em outros organismos vivos. Frente a esse novo direcionamento, esse novo olhar e dessa atenção, em 1974 houve então a Conferência de Asilomar. Essa conferência tratou sobre os riscos e sobre as proposições e questionamentos em função da biossegurança, o que levou então à publicação das normas de biossegurança do National Institute of Health, nos Estados Unidos, trazendo para a gente o nosso primeiro grande marco quanto ao desenvolvimento de normas que devem ser adotadas e que impactam a vida de todos os profissionais de saúde até a presente data. Avançando em nossa timeline, então, a gente tem em 1980 a conceituação pela Organização Mundial de Saúde, ou OMS, e a classificação dos riscos existentes e presentes dentro de ambientes laborais como este, acerca das atividades dos profissionais de saúde e também acerca das ações em biossegurança. E essa classificação de riscos trouxe para a gente uma classificação quanto aos riscos biológicos, os riscos químicos, os riscos físicos, radioativos e ergonômicos. Avançando na nossa escala temporal, temos então a implementação a nível de Brasil da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, ou a CTN-Bio, mais especificamente em 1995. E essa implementação desta Comissão Técnica Nacional, que tem por objetividade, neste ponto da história, neste avanço temporal da biossegurança, regular e organizar todas as ações que sejam voltadas à biossegurança em escala nacional. Se a gente fizer uma relação básica, a gente tem uma associação muito grande dos adventos temporais da biossegurança com o advento, por exemplo, da comercialização de produtos geneticamente modificados, ou seja, os nossos produtos transgênicos que se fazem presente aí na agricultura de eficiência e que são reflexo desse domínio da engenharia genética. Então, em 1995, a gente tem o primeiro marco com a nossa primeira legislação de biossegurança, regulamentada pela Comissão Técnica Nacional. Avançando em nossa escala, a gente tem a criação da Comissão de Biossegurança em Saúde, no âmbito do Ministério da Saúde. Ou seja, agora eu tenho uma implementação e eu tenho um olhar muito maior da nação sobre as ações executadas e regulamentadas e descritas e fiscalizadas sobre as ações de biossegurança. Se a gente tem uma ação ministerial olhando e dando atenção para esse tipo de lei, para esse tipo de normativa, para esse tipo de lei, para esse tipo de política, a gente tem aí uma garantia de um olhar multiministerial e considerando as diferentes áreas de atuação, de promoção e melhoria da qualidade de vida da população. Avançando então, a gente tem no ano de 2005 a consolidação da Lei 11.105, a nossa dita Lei de Biossegurança. Essa lei, ela previsiona então a aplicação e a implementação da nossa Política Nacional de Biossegurança e também a ordenação da atuação de todos os comitês envolvidos nesse segmento, sejam eles ministeriais, sejam eles fruto da nossa CTN Bio, versando sobre a atuação da biossegurança e dessa área de conhecimento acerca de todas as áreas na qual estão envolvidas a qualidade de vida da população e a saúde e o meio ambiente, como por exemplo agricultura, atendimento em saúde, pesquisas e adventos da engenharia genética que sejam relacionados à manipulação de material genético de seres humanos. Então agora a gente tem uma lei que compreende em um grande guarda-chuva todas as ações e todos os segmentos com os quais se relacionam a biossegurança.
E avançando na nossa escala temporal, então, em função da publicação e da efetivação da Lei de Biossegurança, a gente tem a articulação dos seus pressupostos e dos seus princípios junto a outras escalas e esferas sociais, impactando, por exemplo, nas ações e nas normas regulamentadas e implementadas pelo Ministério de Trabalho, pensando, por exemplo, na adequação e na seguridade de um colaborador dentro de um ambiente de trabalho profissional, em saúde ou ainda em pesquisas genéticas ou ainda em pesquisas destinadas à agricultura, independente da área de conhecimento que se relaciona com a manipulação de material genético. E claro que a gente tem paralelo a isso todas as normas ministeriais e as leis referentes à segurança do trabalho também evoluindo, ao passo que essa lei de biossegurança começa a complementar e relacionar todas as ações com a presença e a atuação de profissionais de segmento de saúde. A gente tem também as resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, também em conformidade com toda essa questão da legislação da Lei de Biossegurança, e também temos a implementação do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA. Vocês se lembram que ao longo dessa nossa breve discussão estamos aqui versando sobre os impactos também, sobre os possíveis riscos de ações de biossegurança cujas normas não sejam corretamente adequadas, com riscos à saúde da população e ao meio ambiente. Claro que quando falamos sobre a manipulação de materiais genéticos e a manipulação de micro-organismos ou vírus ou ainda outras formas de relação com a vida, a gente precisa considerar que, caso uma medida de segurança, ou uma medida, neste caso, de biossegurança, não seja adotada de uma forma coerente e adequada, os riscos da atuação deste micro-organismo, da atuação e manipulação da carga genética viral, por exemplo, quando soltos ao meio ambiente, podem causar impactos muito significativos, sobretudo pelo desconhecimento dos seus efeitos ou forma como estes vão se relacionar com outros seres presentes nos ambientes, na natureza e assim sucessivamente. Agora vamos tirar um minuto de nossas reflexões para falarmos sobre a classificação dos riscos. Ao longo da nossa escala temporal, a gente viu que houve então uma classificação dos riscos quanto aos riscos observados e presentes dentro de ambientes laborais. Claro que isso vem tudo sendo consolidado com legislações trabalhistas, cujo apresentam normas regulamentadoras específicas para ambientes como esse, que é o caso da nossa norma regulamentadora número 32, que agrega e compila todas as informações referentes às práticas seguras em ambientes de trabalho da área e dos procedimentos em saúde. E ao observarmos os riscos existentes dentro de ambientes como esse, todo profissional em saúde, todo profissional que está imerso numa realidade de um ambiente como esse, como é o seu futuro caso profissional, está sujeito aos riscos de acidentes, que por definição são riscos relacionados a situações de perigo ou riscos de sinistros que possam afetar a integridade, o bem-estar físico e moral dos indivíduos que estão presentes dentro de ambientes como esse, dentro de ambientes laboratoriais, dentro de ambientes clínicos ou dentro de ambientes de atendimento para com pacientes. Vejamos o que nos cerca. Nesse momento estamos imersos dentro de um laboratório e aqui podemos observar riscos de sinistros, sejam estes relacionados à utilização de um banco, seja este relacionado ao manuseio e à manipulação de produtos microbiológicos dentro desta nossa capela ou ainda a operação de equipamentos que aqui estão presentes. Estar dentro de um ambiente como esse significa que o colaborador ele está sujeito a um risco de sinistro. Risco de segurar um frasco e este frasco se romper, risco de utilizar uma banqueta ou uma cadeira e esta cadeira não estar em condições apropriadas ou se quebrar, isso conferindo ao meu colaborador ali presente um risco inesperado. Então, a presença dentro de ambientes como esse faz com que estejamos sujeitos a isso. E aí as normas e a adoção de boas práticas e medidas regulamentadas que sejam eficientes diminuem riscos associados à nossa própria operação e manuseio de equipamentos, substâncias e reagentes dentro de ambientes como esse.
Em relação aos riscos ergonômicos, todo profissional que esteja imerso em um ambiente como este, laboratorial, pode estar sujeito a um risco ergonômico, seja realizando um esforço repetitivo aqui dentro da nossa capela, da nossa cabine de biossegurança, junto aos procedimentos microbiológicos. Pode realizar um esforço repetitivo e com isso estar sujeito a este risco, que por definição contempla e corresponde a qualquer ocorrência que venha a interferir nas características psicofisiológicas dos indivíduos. No nosso exemplo, no nosso contexto, os profissionais que estão imersos dentro desses ambientes, podendo gerar desconforto ou afetando a saúde. São exemplos de riscos ergonômicos, claro, além de todos aqueles relacionados à adoção de uma postura ergonômica adequada, o LER, que é a lesão por esforço repetitivo, e também o DORT. Quanto aos riscos físicos, estes, por definição, correspondem às diversas formas de energia que os indivíduos estão expostos, podendo ser originadas de equipamentos específicos ou de outras fontes. Vejamos o seguinte exemplo. Se ao manusear esta centrífuga, este equipamento que está aqui no nosso ambiente, houver a geração de um calor espontâneo, houver a geração de um ruído muito intenso, muito estrondoso, automaticamente eu estou expondo os meus colaboradores, em função da utilização deste equipamento, a riscos que possam afetar a sua saúde e afetar a sua própria integridade física. Portanto, conhecer todos os equipamentos de forma adequada, conhecer os riscos associados à sua utilização, fazer uma leitura adequada dos seus manuais para que eu possa adotar as boas práticas quanto aos equipamentos, se fazem imprescindíveis para a diminuição desses riscos físicos inerentes a essas atividades. Dentro do contexto da saúde, por exemplo, a gente pode ter equipamentos como autoclave, gerando um calor, ou outro equipamento específico que seja direcionado à realização de uma análise ou um diagnóstico que possa emitir um som, e se este som não estiver dentro dos pressupostos regulamentados pela legislação, eles irão conferir e ofertar um risco específico a esse trabalhador que está imerso nessa realidade. Em relação aos riscos químicos, temos por definição que são os riscos associados a todas as substâncias, compostos, produtos nas formas de gases, vapores, poeiras e fumaças, ou ainda névoas e neblinas que possam penetrar no organismo pela via respiratória, ou pelo contato pelo meio tópico de nossa pele, ou ainda ingestão. Dentro deste nosso exemplo, a gente tem, por exemplo, ali, dentro deste nosso ambiente, a presença de reagentes como ácidos ou bases, ou soluções que sejam utilizadas e requeridas para manuseio de equipamentos, para higienização, esterilização, limpeza, ou ainda para realização de procedimentos microbiológicos, ou procedimentos de análise promovido por esses outros equipamentos. Então, os riscos químicos associam-se ao contato com substâncias que possam promover um risco ou que possam ser danosas à população presente dentro desse ambiente, que também podemos compreender como atores profissionais de um ambiente como esse, que possam vir a ter contato com essas substâncias. Mas vem cá, vamos pensar junto. Será que só a presença de um reagente, de um produto químico em uma bancada como essa representa um risco? Sim, temos ali a manipulação e a utilização dos nossos riscos de acidentes dentro desses ambientes. Porém, uma correta utilização desses equipamentos, seguindo e adotando as boas práticas, adotando um procedimento operacional padrão, faz com que haja uma diminuição significativa nos riscos adotados. E fazer a utilização destes equipamentos, produtos, insumos e reagentes nos locais adequados, estando munidos e portando os equipamentos de proteção individual ou coletiva quando estes precisarem ser utilizados, fazem com que haja uma diminuição significativa. Portanto, a manipulação de substâncias ácidas que liberem vapores devem ser feitas em capelas que contem com exaustores, para que haja diminuição, evitando a inalação, por exemplo, de gases, fumaças ou vapores liberados por essas substâncias. Quanto aos riscos biológicos, estamos aqui muito próximo a uma capela, uma capela com utilização de recursos para descontaminação microbiológica ou onde são manipuladas amostras microbiológicas, que fazem muito parte da realidade dos ambientes profissionais de profissionais em saúde. Estes riscos, por definição, eles abrangem a manipulação de materiais de origem biológica, sejam esses fluidos corpóreos, sejam esses micro-organismos, ou seja, a identificação deste um diagnóstico em um exame, ou ainda a manipulação deste micro-organismo para pesquisa e ensino. São considerados agentes biológicos vírus, bactérias, fungos, parasitas,
príons, que são grandes acúmulos, substâncias com grandes acúmulos proteicos, organismos geneticamente modificados, além das amostras biológicas provenientes de plantas, animais e de seres humanos, no contexto dos profissionais de saúde, sangue, urina, fezes, tecidos, dentre outras amostras biológicas que podem ser coletadas para a realização de uma análise, de um diagnóstico ou ainda para a interpretação de um resultado observado. E para que a gente possa compreender como tudo isso se articula, como todos esses riscos que aqui fizemos relação e se fazem presentes dentro de ambientes profissionais, dos profissionais de saúde, precisamos compreender a complexidade da organização dos serviços de saúde. Façamos uma breve análise das informações que estão aqui dispostas em nosso quadro. Os serviços de saúde podem ser compreendidos entre as articulações dos usuários, do serviço prestado e também dos ambientes, para que a gente possa compreender quais são os recursos que ali se fazem presente, quais são os atores que se fazem presente durante a realização de uma atividade ou um serviço. Toda essa articulação entre usuário, serviço e ambiente compreende os riscos inerentes à atividade, sejam riscos de acidentes, ergonômicos, físicos, químicos ou biológicos. E para que a gente possa realizar um serviço de saúde de uma forma segura, organizada e respeitando a sua complexidade, a gente conta com recursos como vigilâncias médicas, descontaminações, equipamentos de proteção individual e coletiva e as normas que regem a sua utilização adequada e o seu fornecimento aos profissionais que estejam presentes dentro de ambientes profissionais, mas no contexto de uma organização em saúde, os projetos e construções e instalações destes ambientes que vão configurar para a gente as nossas barreiras secundárias, ao passo em que os equipamentos de proteção individual configuram as barreiras de proteção primária entre uma atividade e o colaborador, o profissional de saúde que esteja ali realizando manipulação de uma amostra biológica ou uma análise físico-química em saúde em uma centrífuga ou ainda outro tipo de procedimento. Já as instalações e os projetos arquitetônicos de ambientes como esse consideram os níveis de biossegurança para a elaboração e para a garantia dos níveis e de barreiras secundárias dentro desses ambientes. Contamos ainda com a adoção de boas práticas que relacionam-se à conduta profissional, que relacionam-se à realização das atividades profissionais de forma adequada e coerente dentro dos ambientes de trabalho. Contamos ainda com a qualidade dos serviços que são prestados e realizados dentro de ambientes como esse, pois precisamos considerar a adoção de boas práticas que sejam regulamentadas, que sejam padronizadas e fiscalizadas por agências competentes para que todas possam seguir as metodologias adequadas para dar as informações corretas. E contamos ainda com o monitoramento da segurança predial. Claro, quando falamos no contexto de organismos geneticamente modificados e manipulação de material genético, né, dentro de uma escala muito elevada, a gente conta aí com normas específicas para a contenção de possíveis riscos, para diminuição. Portanto, a adoção de níveis de biossegurança diferentes fazem com que estruturas e ambientes sejam diferentes, para que cada uma tenha a adoção de um nível de biossegurança adequado com a realização das atividades que se fazem inerentes a um ambiente como este. Vamos a um exemplo. Se eu tenho a manipulação de um micro-organismo simples dentro da nossa capela, se eu tenho o manuseio de culturas de micro-organismos ali com a capela com uma sucção, evitando que haja disseminação pelo ambiente, e este micro-organismo não representa um risco à saúde da população e ao meio ambiente, faz sentido que haja a adoção das normas de biossegurança estipuladas para um laboratório de nível 1 ou NB1 em biossegurança. Ao passo que, quando há somente uma manipulação simples e que haja a configuração da requisição de normas mais simples, não há a obrigatoriedade de uma estrutura predial, uma estrutura física deste nosso ambiente, que ela seja elevada, que ela seja tão aprimorada e detalhada, ao passo de que ela estaria contemplando atividades relacionadas ao nível 4 de biossegurança, que é o nível mais elevado. Então é preciso compreender que há essa especificidade.
onde são realizadas atividades mais simples e que não representam riscos à saúde da população e ao meio ambiente, níveis de biossegurança mais simples, mas ainda efetivos, devem ser adotados. Ao passo que a complexidade se aumenta, como por exemplo nas pesquisas de vacina, nas pesquisas de manipulação de material genético para desenvolvimento de produtos, os níveis de biossegurança vão aumentando, obedecendo à complexidade daquilo que é realizado e também à complexidade legislacional. Falemos agora um pouquinho sobre as boas práticas em biossegurança. Como a gente já falou no início dessa nossa trajetória, uma boa prática e versar sobre ela não significa enaltecer boas práticas observadas, mas estipular normas específicas e estipular boas ações que devem ser adotadas para que haja diminuição dos riscos operacionais e de manuseio, operação e gestão de atividades em ambientes como este. E para que uma boa prática em biossegurança possa ser adotada, para que uma boa prática possa ser observada neste ambiente profissional, precisamos compreender e adotar alguns procedimentos. O primeiro deles seriam os procedimentos operacionais padrão. Vem cá, reflita comigo. Você já parou para pensar em que o profissional de saúde, ao ser contratado para exercer as suas atividades neste laboratório, que pertence a uma clínica, vai já ingressar nesse ambiente, manipulando todos os seus recursos, manipulando todos os seus equipamentos, sem uma devida capacitação prévia, sem que ele tenha ao menos conhecimento das especificidades dos equipamentos aos quais ele irão operar? Isso é uma questão e uma dúvida muito intrínseca aos profissionais de saúde e informação. Por quê? Uma vez que eu tenho a competência formativa voltada à formação inicial para a operação destes recursos, eu estou apto para realizar as minhas atividades, eu tenho conhecimento e compreensão dos procedimentos e passos necessários para que eu possa atuar realizando as funções que são esperadas de um profissional da saúde. Entretanto, eu preciso receber capacitação, eu preciso me ambientar com as especificidades, por exemplo, de equipamentos. O equipamento X que eu operei ao longo da minha formação inicial é diferente do equipamento Y que eu estou operando neste laboratório em função dessa minha atividade profissional para a qual eu fui contratado. Portanto, adotar uma boa prática, um procedimento operacional padrão para a realização de uma atividade se faz imprescindível dentro de qualquer atividade laboral, sobretudo para os profissionais que estão ingressando e adentrando aos ambientes profissionais diferenciados que contêm especificidades. Contudo, ainda que haja uma segurança do colaborador por já trabalhar nesse ambiente, por já adotar e realizar aquelas práticas, este documento, este nosso procedimento operacional padrão, deve ser adotado e seguido por todos os colaboradores, atores que dividem esse ambiente, para que todos realizem as práticas inerentes a essas nossas atividades de forma segura, de forma adequada e num contexto significativo garantindo a qualidade. Se recordam da nossa complexidade da organização dos serviços em saúde? Precisamos, então, contar com a gestão da qualidade, contar com a realização dos procedimentos de forma adequada para que a gente possa promover uma qualidade no serviço ofertado. Para isso, a gente conta com documentos que se fazem presentes e voltados às diversas atividades em ambientes como esses observados para descrever e detalhar todos os procedimentos e etapas e ações e atitudes que um colaborador deve adotar ao realizar uma determinada prática profissional. Então, vejamos um exemplo. Aqui a gente tem a nossa centrífuga. Ainda que eu tenha competência e saiba operar uma centrífuga, eu preciso consultar os procedimentos e as etapas específicas para o seu manuseio, para que eu garanta a qualidade do serviço prestado. Então, para isso eu conto com um POP, que é um documento que traz a operacionalização descrita em etapas de todas as ações e atitudes necessárias para que eu garanta um resultado significativo da análise que requer a utilização deste equipamento. Mas o que deve conter um documento como esse que traz para a gente por si só uma definição tão ampla? Este documento, que deve ser de acesso liberado e garantido a todos os colaboradores e atores que estejam presentes dentro deste ambiente profissional, deve contemplar etapas específicas, considerando também nas informações que nós, profissionais de saúde, devemos ter
para que possamos operá-los de maneira adequada. Então, um procedimento operacional de padrão é composto em uma etapa inicial por um campo que destina-se à apresentação do nome deste procedimento, ou seja, procedimento operacional padrão para o manuseio da centrífuga XYZ, trazendo a especificidade do nome deste equipamento. Quanto aos seus objetivos, existe um campo específico que trabalha e direciona-se à descrição de procedimentos relacionados ao objetivo. Então, o objetivo deste procedimento operacional padrão é parametrizar, organizar e conceber a utilização do equipamento da nossa centrífuga XYZ dentro das suas finalidades. Na sequência, a gente tem documentos de referência, que são os manuais de usuário deste nosso equipamento, que fazem referência, por exemplo, às especificidades de fabricante, às especificidades de funcionamento, às informações que um novo profissional e um novo colaborador deve conhecer para que possa realizar a sua operação. Local de aplicação. Dentro deste nosso procedimento operacional deve estar descrito a qual laboratório, a qual ambiente, a qual equipamento se faz valer aquele documento para que todo leitor, seja ele um profissional da saúde ou não, possa ter conhecimento dessa relação e desta aplicabilidade. Siglas, se estas houverem, para conhecimento e interpretação das informações presentes dentro deste nosso POP. Descrição das etapas, tarefas e seus executores responsáveis. Claro que dentro de um ambiente como esse, a gente tem uma diversidade de colaboradores muito grande. A gente tem uma diversidade de atores pedagógicos que farão e executarão suas atividades em coletivo. Contudo, algumas etapas específicas de especificidades de equipamentos devem ser seguidas e executadas por alguns profissionais específicos, que foram capacitados em um nível superior, que têm conhecimento específico ou que foram treinados e habilitados para manuseio, para uma análise e teste ou ainda para uma conferência e calibração de equipamentos. Então, eu preciso descrever quais são as etapas para a realização da tarefa prevista nesse nosso POP e os seus responsáveis. Eu devo ainda apresentar um fluxograma contendo todas as informações presentes e resumidas dentro deste nosso procedimento operacional padrão, dentro deste nosso documento, para que seja possível que todo leitor, seja ele ambientado em um local como este ou apenas um gestor deste segmento, possa compreender a organização das tarefas ali descritas. E precisamos ainda informar o local onde poderá ser encontrado e o nome do responsável pela guarda e atualização deste nosso procedimento, que é um documento vivo e que deve ser revisitado pelos colaboradores que estão ingressando no ambiente e que irão passar a realizar a atividade, mas que devem ser atualizados com uma periodicidade efetiva e em uma escala temporal reduzida, para que possa se manter sempre vivo e otimizado. Frequência de atualização deste nosso documento, já foi descrito anteriormente, e a forma que será gerado e disponibilizado a todos os profissionais presentes desse ambiente. Ele será disponibilizado via aplicativo específico da nossa clínica, do nosso ambiente, do nosso laboratório, ou ele será ainda alocado em uma gaveta de um armário, ainda em forma física de papel, ou ele será um formulário eletrônico disponibilizado nos computadores da organização para que os colaboradores e os atores pedagógicos possam consultá-lo. Essa informação precisa se fazer presente dentro desse nosso procedimento. E ainda o gestor foi quem colaborou para a produção e organização deste nosso documento, que padroniza e parametriza a operação de a realização de uma análise com base em um equipamento ou ainda de um procedimento de descontaminação e descarte. Enfim, quaisquer que sejam as finalidades dos procedimentos ou práticas a serem adotadas, elas devem estar parametrizadas e organizadas com base em um POP. Precisamos conhecer e ter informação sobre os responsáveis sobre a elaboração para que eles possam ser consultados, acionados em caso de sinistro, necessidade de atualização ou ainda em caso de dúvidas.
Vencidas a etapa de elaboração de um procedimento, de um documento que regulamenta tudo isso para a gente, precisamos considerar as boas práticas que a gente citou no início dessa nossa trajetória sobre esta unidade, sobre os tópicos que a compõem. Então, falemos um pouco sobre as boas práticas que se fazem relevantes e que se fazem valer quanto à biossegurança. A primeira delas é a boa prática laboratorial, ou as boas práticas laboratoriais aplicadas a equipamentos. Dentro deste nosso contexto anterior, em que eu ingresso em um ambiente profissional, um ambiente laboral, e eu tenho que manusear diferentes equipamentos para realizar as atividades que de mim são esperadas, eu preciso considerar as boas práticas que eu devo adotar para estar em contato, para realizar uma análise que tenha um padrão de qualidade, para realizar uma atividade que esteja em conformidade, que proporcione resultados válidos e para que garanta também a saúde de todos os atores que estão nesse ambiente e que preservem também o funcionamento dos equipamentos. Então, a adoção de boas práticas laboratoriais e clínicas aplicadas a equipamentos se fazem valer dos princípios e preceitos descritos em um POP. Então, todo colaborador deve prezar pela integridade do equipamento, deve fazer uma leitura adequada do equipamento, deve observar prazo de calibração, se o equipamento está em conformidade para ser utilizado, deve operá-lo somente portando os equipamentos de proteção individual e coletivo necessários a essa aplicação. Vejamos um exemplo. Eu devo realizar uma análise microbiológica dentro do nosso fluxo laminar, da nossa capela, porém eu não estou portando as luvas, que são equipamentos de proteção individual obrigatório para a realização desse tipo de prática. Portanto, ao fazê-lo sem estar munido deste equipamento, eu não estou adotando uma boa prática relacionada a equipamentos, porque eu tenho uma análise estrutural que é realizada com auxílio de equipamentos. Então eu estou comprometendo, além dos resultados observados, a minha seguridade e integridade física, porque eu estou em contato com recursos microbiológicos sem estar utilizando os equipamentos de proteção individual, e eu estou comprometendo toda uma organização de um serviço em saúde. Então, boas práticas como essa de leitura, ambientação, adequação a normas e seguir tarefas dentro de um fluxograma que sejam adequadas à prática daquele profissional, garantem as boas práticas laboratoriais e clínicas aplicadas a equipamentos. Quanto às boas práticas laboratoriais e clínicas aplicadas a profissionais e usuários, a gente precisa compreender também que dentro deste nosso ambiente, diversos profissionais e diversos atores se farão presentes. E todos estes profissionais devem seguir normas de condutas específicas, ou seja, respeitar-se somente o pessoal autorizado ou os colaboradores e atores com autorização podem adentrar esse ambiente, se somente determinada equipe pode operar esse equipamento, eu devo seguir essa orientação pensando em preservar, garantir qualidade, dentre outros exemplos já citados. Eu preciso garantir que os usuários que façam análise, que tenham contato com este tipo de equipamento, sejam munidos das informações e dos preceitos básicos que irão garantir a experiência profissional e a qualidade do serviço ofertado. Precisamos compreender também as boas práticas laboratoriais e clínicas aplicadas a materiais e reagentes. Vejamos, se eu tenho materiais específicos que são operados para a realização de análises, como ácidos, bases, reagentes ou outros produtos e insumos que sejam requeridos para aquela prática, eu preciso manuseá-los, eu preciso conhecer as suas especificidades, adotando todas as medidas cautelares de cautela, de prevenção de acidentes requeridas para que eu possa realizar aquela atividade pensando na seguridade do ambiente, pensando na adoção das normas que garantem a qualidade do serviço e também a segurança do colaborador ao realizar. Eu preciso conhecer, descartar nos ambientes específicos, conhecer as especificidades para que eu possa fazer a tomada de decisão adequada quanto à utilização ou a sequência e o atendimento da metodologia específica. Eu preciso conhecer as características desse meu material ou desse meu reagente para que eu possa compreender os riscos que são envolvidos no seu manuseio, para que eu possa compreender e adotar as medidas necessárias para a diminuição desses riscos, como, por exemplo, o vestimenta dos equipamentos de proteção individual
requeridos para tal tipo de prática, ou ainda a adoção de metodologias e de protocolos que se façam necessários para a diminuição dos riscos. Voltando no exemplo dos gases, dos ácidos, devem ser manuseados dentro de estruturas que comportem o seu manuseio e que possuam características para a diminuição dos riscos, como por exemplo a sucção dos vapores, como por exemplo a dissipação dessas névoas, desses gases que são gerados ao realizar uma solução, ao fazer uma solução, a realizar uma mistura de reagentes ou ainda a seguir os determinados protocolos e passos desta metodologia de análise. Precisamos compreender também as boas práticas aplicadas ao ambiente profissional, pensando também nas condições que este ambiente que nos cerca proporciona para que os seus colaboradores realizem as suas práticas. Eu tenho os insumos necessários em quantidade para serem consultados, eu tenho equipamentos em funcionamento para que eu possa operá-los, eu tenho os recursos necessários pensando na ergonomia do processo de manuseio, eu tenho ainda condições de luminosidade, equipamentos de proteção individual e coletiva cedidos e dispostos, conforme regulamenta a nossa ANR número 32, para estes profissionais presentes dentro desse ambiente. Eu tenho condições de segurança, o meu laboratório, a minha clínica, conta ainda com capelas, exaustores, chuveiros e lava-óleos de emergência. Tudo isso se fazem menção a boas práticas aplicadas aos ambientes laboratoriais. E, por fim, a articulação de todas essas medidas se fazem necessárias para que a gente justifique a qualidade no serviço, para que a gente possa garantir uma qualidade ao serviço prestado, para que eu possa garantir a segurança de todos os profissionais que aqui se fazem presentes, que estão operando e atuando e realizando as suas funções dentro de ambientes como esse. Eu preciso articular todas as boas práticas, sejam elas de conduta, sejam elas de adoção de medidas de higiene dos colaboradores, como por exemplo a não utilização de adornos, brincos, colares, relógios, pulseiras, anéis, a parametrização adequada, a vestimenta adequada quanto a calçados fechados, uniformização quando cedida, ou vestes que comportem e que sejam adequadas com aquela utilização, adoção dos equipamentos de proteção individual e coletiva, conduta, operacionalização dos equipamentos de forma adequada para que todo nosso esforço em atendimento, em saúde, seja este analítico ou pontual com o paciente, seja adequado e seja coerente e garanta uma experiência positiva de qualidade e para o paciente atendido. A articulação de todos esses conceitos aqui discutidos fazem valer de uma experiência prática que garanta uma qualidade. E conhecer todos esses princípios de biossegurança e, sobretudo, adotá-los em sua futura prática profissional se fazem relevantes e de grande importância para garantir a sua segurança dentro deste ambiente, para que você execute as atividades que são esperadas de você com excelência, com condições em termos de recursos e qualidade, pensando sempre no bem-estar da população e do meio ambiente. A nossa discussão quanto a estes tópicos se finda por aqui, porém daremos sequência aos nossos estudos em novos ambientes, conhecendo novas características e especificidades das rotinas e atendimentos prestados em serviços de saúde. Até breve!